Primeiramente, gostaria de falar que é muito honroso que uma pessoa queira customizar o seu próprio portfólio, queira desenvolver um projeto do zero, desde a elaboração do design, da questão ali de arquitetura da informação, até a produção do HTML e CSS, tá? Porque hoje em dia nós vemos muito portfólios muito parecidos, tá? Quase que um Ctrl+C, Ctrl+V aí de projetos que foram criados por outras pessoas, seja em cursos ou seja até mesmo em templates que você adquire aí já pronto na internet. Mas a questão é que, a depender do projeto visual, pode ser muito complexo tirar aquele projeto do papel, ou melhor dizendo, de um Figma, por exemplo, e levar para o HTML e CSS, tá? Porque uma coisa é você desenvolver um layout, um design no Figma que tem um tamanho pré-definido, ali tudo vai funcionar lindamente, né? Você desenha um retângulo e aquele retângulo vai ficar sempre ali. Mas qual que é a proporção, por exemplo, desse retângulo no tamanho da tela do usuário? Como que vai se comportar quando eu tiver muito texto no elemento, por exemplo, ou muito texto na página? Como que vai se comportar quando você precisar, por exemplo, colocar um projeto a mais para mostrar lá no seu portfólio? Então, todas essas questões fazem parte do planejamento visual e elas precisam ser pensadas antes de você colocar qualquer código no HTML ou no CSS. E é por isso que eu tiro o meu chapéu para o Vitor. Se eu tivesse lembrado disso antes, eu tinha feito o vídeo desde o começo com esse chapéuzinho, mas tudo bem. Vamos lá. É por isso então que eu tiro o meu chapéu para o Vitor, que me mandou uma mensagem lá no Instagram pedindo que eu avaliasse o seu projeto visual. Ele me mandou o arquivo lá do Figma e pediu para ver, olha, eu sei que você faz análise aí de HTML e de CSS, mas você poderia fazer, por gentileza, uma análise desse projeto, né? Eu ainda não desenvolvi HTML e CSS, mas já tenho o design dele lá no Figma, você poderia dar uma olhada? E eu abri o arquivo do Vitor e achei bem interessante, bem bonito, tá? Mas, se você mostrar um design, um layout, né, feito lá no Figma para um programador ou programadora, até mesmo os mais experientes, eles podem sentir ali alguns calafrios quando olhar para aquele design, tá? Não porque está feio ou bonito, não é nada disso, mas é porque é muito complexo transformar aquele layout que foi desenhado num retângulo perfeito, num retângulo certinho, transformar aquele layout em algo que vai ser mostrado no browser, que a gente não tem muita ideia de tamanho. Tem uma mosca chata aqui. A gente não tem muita ideia de tamanho, de como vai ser mostrado aquele design, tá? E é por isso que eu vou fazer o vídeo de hoje. Eu quero abrir o layout lá do Vitor, mostrar para vocês no Figma, e aí eu vou mostrar alguns pontos de atenção que a gente precisa ter quando a gente vai fazer projetos visuais para a web e que a gente não precisa ter, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto visual para uma revista, por exemplo, tá? Então é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Preparados? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da SerFrontend.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área, e vamos já direto para a tela do meu computador, que eu vou mostrar o arquivo lá do Figma, do Vitor. Vamos lá! Muito bem, estou com um arquivo aqui, eu acho que agora eu vou precisar tirar a minha webcam para a gente mostrar dessa forma aqui, tá? Então tá aqui, o projeto que o Vitor me mandou é este daqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu fazer o seguinte, eu vou deixar esse cara full screen, desse jeito, tá? E é isso aí, então aqui nós temos a tela inicial, tá? E já de cara, né, eu vejo que o conceito, né, por trás do layout, ele tá bem bonito, ele tá bacana, né? Tem um conceito ali de game mais antigo, mais retrô, né? E, inclusive ele fala aqui que essa foi a ideia do layout, né, de passar essa ideia de jogo mais antigo e tal, né, tudo meio que pixelado, bacana. Isso foi bem interessante. Porém, bom, a primeira coisa que a gente pode notar aqui é o seguinte: eu tenho, basicamente, uma imagem de fundo, né? E essa imagem, ela tem já a sua própria proporção, bacana? Só que, o que vai acontecer, né, no planejamento visual, o que vai acontecer quando eu tenho uma tela maior do que essa imagem, né? Então isso precisa ser levado em consideração. Eu não estou falando aqui para não usar esse tipo de background aqui não, tá? Isso pode ser usado, porém, a gente precisa pensar no que vai acontecer quando eu tenho uma tela um pouco maior, né? Se essa imagem, ela vai, digamos, ela vai expandir para os lados, se vai expandir para cima,
e dependendo também se ela vai ficar centralizado tanto na vertical quanto na horizontal, ou se ela vai ficar sempre no topo. E aí você pode fazer o seguinte, eu posso criar um padrão aqui embaixo, ó. Posso pegar um pedaço dessa imagem daqui, né, fazer um pouquinho mais de imagem aqui embaixo, nesse bottom aqui desse pedaço de pedra aqui, tá? Aqui eu tenho simplesmente uma cor de fundo, ok? Aí eu poderia fazer um pedaço disso aqui e duplicando para baixo, né? E aí eu teria sempre o conteúdo colado na parte do topo. Ou então você pode fazer um padrão aqui para cima, ou seja, eu poderia pegar aqui, deixa eu fazer um desenho aqui só para vocês verem, olha só. Olha só, eu tenho aqui, eu poderia pegar um pedaço de imagem aqui, né, sem esse pedacinho de nuvem, por exemplo, tá? Aqui, sem esse pedacinho de nuvem, e trazer ele para cima, e trazendo para cá. E a mesma forma, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, e da mesma forma, eu poderia fazer o seguinte, pegar, por exemplo, um pedacinho aqui dessa parte aqui da pedra, e ir duplicando ela aqui para baixo, né, ela vai duplicando ali, meio que fazendo um padrão, né? Deixa eu aumentar o zoom, olha só, opa, aqui foi muito, deixa eu aumentar o zoom aqui. Um detalhe para você fazer um padrão é o seguinte, deixa eu novamente aqui desenhar, desse jeito. Um detalhe é o seguinte, se eu tiver um padrão mais ou menos parecido com esse aqui, assim, ó, você precisa fazer com que este pixel case com esse, tá? Que este pixel case com esse. Bem que aqui, como é bem pixelado, né? Eu imagino que não teria problema, né? Por exemplo, esse pixel tem que casar com esse pixel. Bacana? Eu acho que ficaria bom, né, aqui, né? Levando isso em consideração, tá? Mas enfim, vale fazer uns testes aí. Qualquer coisa, edita um pouquinho essa imagem, para que quando eu pegue este pedaço de imagem e jogue para baixo, eu tenha um efeito de continuidade, digamos assim, tá bom? Isso é o que a gente chama de padrão, né? É como se fosse um azulejo, né? Sabe esses azulejos que montam desenhos? É basicamente esse conceito, né? Eu posso pegar este pixel de cima, fazer casar com esse de baixo e por aí vai, né? Se eu tivesse também fazer um padrão na horizontal, eu deveria fazer, por exemplo, que este pixel, ele teria que casar com este pixel daqui. Bacana? Que daí eu faço um desenho. Mas nesse caso é só na vertical, então é mais tranquilo. Bacana, pessoal? Então é isso. Bom, com relação a esta primeira página inicial aqui, a primeira observação que eu tenho é com relação ao background, né? Tudo isso precisa ser pensado. E outra coisa, eu tenho aqui também um texto, né, que tá, digamos, colado aqui, ó. Ele está colado na minha imagem de fundo. Tá? Repara que a minha linha aqui do texto, ela está exatamente sobre as linhas do caderno aqui, tá? E isso pode ser um problema, bacana? Dá para fazer essas linhas no CSS, fazer casar com o texto? Dá, mas o que vai acontecer, por exemplo, se amanhã você quiser colocar um texto maior, né? Tudo isso precisa ser pensado, bacana? Mesma coisa aqui, ó, nessa parte de certificados, tá? Deixa eu aumentar o zoom. Olha lá, nessa parte de certificados aqui, o que acontece, por exemplo, se eu tiver mais certificado para mostrar, se eu tiver mais um, né? Eu vi que você colocou uma seta aqui, né? Mas o que acontece quando a pessoa clica aqui e vai, digamos, para uma página 2, o que vai acontecer aqui, né? Você teria uma outra área aqui de certificado e deveria ter uma seta desse lado daqui, certo? Esta seta daqui, ela precisa ser pensada, tá? Você precisa colocar de fato uma seta daqui para saber se a posição vai estar boa e tudo mais, tá? Uma dica que eu dou se a gente está na página 1, coloca uma seta aqui da mesma forma, deixa ela desabilitada, tá? Mais clarinha, por exemplo, um pouco mais transparente e tudo mais. E você também pode pensar em fazer como se fosse uma paginação, então 1, 2 e 3 aqui, por exemplo, tá? Para demonstrar para o usuário em que página que ele tá, ou coloca 1 de 2, 1/2, depois 2/2 e por aí vai. Só para mostrar para o usuário que página que ele tá, né? Se você tiver muitas páginas, enfim, você poderia ter aí alguns problemas, tá? Uma outra coisa aqui que eu gostaria de falar é o seguinte, olha só. Deixa eu aumentar novamente o zoom, aqui, assim. Olha lá, aqui a gente tem, ó, futuro curso de HTML e CSS. Já aproveito
e convido a você que está assistindo esse vídeo, né, a visualizar o meu curso de Web Fundamentos, onde eu falo de HTML, CSS e JavaScript. Vou deixar o link na descrição se você quiser conferir, bacana? Muito bem, então eu acho que com relação a essa página inicial aqui, era basicamente isso, tomar cuidado com essas, quando a gente tem, por exemplo, texto e fundo muito colado, digamos assim, né? Uma coisa depende do outro, tá bom? Tome um pouco de cuidado com isso. Daí, nós temos aqui uma simulação, digamos assim, olha só, a tela fica pixelada e um pouco mais escura para dar mais foco ao certificado em si. Bacana? Ou seja, pelo que eu entendi, quando a pessoa clicar aqui no certificado, eu vou abrir uma espécie de modal aqui em cima, mostro o certificado, e aqui eu tenho uma imagem pixelada, um pouco mais escura e tudo mais. Isso daqui realmente caiu mais um fio de cabelo da minha cabeça, tá? Se eu tivesse que fazer isso, e eu vou explicar por quê. Primeiro que eu não tenho uma maneira de fazer uma imagem pixelada no CSS. Por exemplo, se eu vier aqui buscar, deixa eu procurar aqui no site do Google aqui, ó, CSS Filters, né? Filters, desse jeito, tá? Ele já vai abrir aqui a página do MDN, e é isso que eu queria mesmo. Bacana? E aqui eu tenho alguns filtros, né? Olha só, tem o Blur, tem o Contraste, tem o Grayscale e por aí vai. Temos o Drop Shadow, tá? Aqui ele me mostra aqui algumas opções, olha só. Blur, Brightness, Contraste, por aí vai, tá? Eu não tenho nenhum filtro aqui de pixelar. Bacana? Não tem como o Photoshop, por exemplo, que eu venho aqui e coloco um filtro para ele fazer o pixelado. Bacana? Eu não tenho isso. Então, como que você poderia fazer isso? Você poderia pensar em criar uma outra imagem pixelada. Bacana? Só que isso vai dar um problema. Por exemplo, imagina que amanhã eu tenho mais um certificado. Vou para a página 2. Quando eu estiver na página 2, a imagem de fundo vai ser outra, porque se você for reparar, a imagem lá de fundo pixelada, ela me mostra um pedaço deste certificado daqui. E isso não teria um jeito fácil de fazer. Ou seja, se você quiser manter esse efeito, quando você tiver mais certificados, dependendo da página que a pessoa estiver vendo o seu certificado, você vai ter que gerar uma outra imagem de fundo e vai ter que fazer esse pixelamento, digamos assim, se é que essa palavra existe, tá? Você vai ter que aplicar esse efeito de pixelização, sei lá, bacana, para poder mostrar uma outra imagem para o usuário só para fazer o modal. Então assim, é bonito? Dá para fazer? Dá. Mas vale o custo? Vale o custo de você ter que fazer o seu usuário baixar uma imagem maior, né? Ou seja, mais uma imagem para mostrar o fundo do modal? Talvez aqui, se você tivesse uma imagem pixelada apenas, mais escura, mas de uma forma, digamos, mais genérica que você possa reutilizar, seria mais interessante, tá bom? Então, fica aí a minha dica. Pensa mais um pouquinho com relação principalmente a essa questão aqui. Legal, pessoal? Muito bem. Indo para frente, projetos, tá? Então aqui nós temos essa parte que sempre vai se manter, né? Se eu olhar aqui na minha tela inicial, né, na home, ela sempre vai se manter, maravilha. Só que aqui, repara, eu tenho LinkedIn, projetos e GitHub. Bacana? Depois aqui eu tenho a página de projetos, aí eu tenho LinkedIn, certificado, GitHub, ok? Então, minha sugestão é nunca faça o seu menu principal pular, digamos assim, ou se alterar. Deixe todos os links visíveis e pode marcar para o usuário, né? Coloque uma indicação visual qual é a página atual. Então, aqui o que eu faria? Eu poderia até colocar um link para home, porque quando eu olho isso aqui e depois olho isso aqui, eu falo, tá, mas como que eu volto para a página da home? O que eu faria era clicar aqui sobre a sua foto, né, seu textinho, sei lá, clicar em qualquer área aqui dentro, pensando que pudesse voltar para home, mas eu também não tenho muita certeza. Ao passo que se você colocar aqui no menu home, projetos, certificado, aí deixa por último LinkedIn e GitHub, eu acho que seria mais interessante, tá? Então, por exemplo, se aqui tivesse um link de projetos, você poderia colocar uma marcação da página, né, do projeto sendo a página atual. E eu, olhando para isso aqui, eu já imagino alguma coisa animada, tá? E agora eu vou voltar para minha webcam, porque eu quero contar uma coisa para vocês. Pessoal,
Há um tempo atrás, eu trabalhei numa empresa de educação corporativa que tinha uma espécie de um gamezinho, tá? Na época era feito com Flash e também com HTML para funcionar nos iPads da vida, tá bom? E esse game, né, para funcionar nos iPads, precisavam ser feitos com HTML e CSS, tá? E a versão em Flash desse minigame, digamos assim, ele era baseado num tema de futebol, tá? E cada pecinha ali que a pessoa tinha que movimentar nessa tela era um jogador. E dependendo do status da atividade que a pessoa tinha que fazer, aquele jogador ele assumiu uma postura. Então, por exemplo, se era uma atividade que estava aguardando, o jogador estava sentado na grama, e aí ele estava sentado na grama, sei lá, mexendo o pé, por exemplo, descansando. Se era uma atividade que tinha que ser iniciada, por exemplo, o jogador estava correndo. Era alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar ao certo, mas o fato é que tinha uma pequena animação. Quando eu fiz esse projeto utilizando HTML e CSS, eu mantive essas animações, tá? Então, quando a gente abria essa aplicação no iPad, as animações continuavam, tá? E as pessoas ficaram muito admiradas. As pessoas que trabalhavam comigo falavam: nossa, Daniel, que legal que ficou esse projeto, os bonequinhos ficam se mexendo e tal, fica correndo, fica pulando, fica fazendo alongamento, bacana. Como que você fez isso? Daí eu, para tirar um sarro, falava assim: não, isso aqui é uma tecnologia nova, é uma biblioteca nova, que trabalha com SVG, com JavaScript, com Canvas, sei lá, inventava um monte de coisa lá. E depois eu contava a verdade. Sabe qual que era a verdade? Aqueles bonequinhos era nada mais, nada menos do que GIFs animados. Negócio que existe desde 1900, tá? Então, para fazer isso aqui, eu olho para isso aqui, eu penso em GIF animado. Você tem um layout totalmente pixelado, que remete a coisa um pouco mais antiga, tá? Eu faria, aqui na parte de página atual, digamos assim, eu colocaria um GIF animado, um bonequinho pulando, como se fosse um jogo, tá? Eu olho para isso daqui, eu lembro de GIF animado, tá? Não tem jeito, pessoal. E fica bonito, não é porque é uma coisa muito antiga que é feia, tá? Porque eu também sou antigo. Sou feio, mas sou limpinho, sou modesto, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para a página, olha só. Voltando para cá. Então, o que eu queria falar de fato era para colocar a sua página sempre atual, utilizando um GIF animado, se você quiser, para poder falar qual que é a página atual, tá? E aqui, obviamente que logo mais você vai ter mais projetos. Como que você vai apresentar o quinto projeto? Vai ser uma lista para baixo? Vai ser uma seta aqui do lado? Vai ser depois uma seta aqui? Vai colocar aquele mesmo esquema 1/2, por exemplo? Ou vai ser uma barra de rolagem aqui? Aliás, barra de rolagem eu não tinha nem pensado. Será que daria para colocar uma barra de rolagem aqui caso você tenha mais conteúdo? E se você tiver mais conteúdo com barra de rolagem, estas linhas do caderno já não vão poder ser background, porque se eu estiver rolando aqui para baixo, muito provavelmente essas linhas, elas precisam subir junto. Então, vale a pena o custo de manter essas linhas, por mais que tenha ficado bonito? Vale a pena? Ou será que vale a pena, nesse caso, deixar páginas em branco, tá? Tudo isso você precisa levar em consideração, tá? Ou então, simplesmente cria uma forma de manter as linhas, manter aqui o texto, mas saiba que você tem essa limitação, especialmente de tamanho de conteúdo aqui, tá bom? E aqui a mesma coisa, você vai ter aqui mais projetos, como que esses outros projetos serão representados, tá? Pense nisso, bacana? E daí aqui nós temos aqui o projeto aberto, né? Então aqui nós temos um pequeno espaço para o conteúdo aqui embaixo, mesma coisa, tá? Se vai ser sempre uma ou duas linhas, ok, mas isso daqui vai sempre ficar muito lá embaixo, né? Dependendo da tela do usuário, ele vai ver isso aqui muito lá embaixo. Não sei, tem alguns questionamentos sobre isso, né? Será que não valeria a pena a gente deixar esse cara um pouquinho menor? Enfim, vale pensar um pouquinho. E outra questão que eu olho para isso daqui, eu penso é o seguinte: o usuário, se ele quiser voltar para essa página de projetos, como que ele faz, né? Ele pode clicar nessa parte mais escura para fechar este retângulo? Poderia ser. Ou você poderia colocar um ícone aqui em cima para fechar, ou aqui em cima. Enfim, de alguma forma indicar para o usuário que ele pode voltar, né? Fechando esse modal, ou colocando uma seta aqui apontando para a esquerda para ele voltar. Você pode até escrever voltar, tá? Voltar para projetos, por exemplo.
tá bom? Então tudo isso você pode fazer aí para melhorar principalmente a questão de como você vai adaptar esse layout, que está muito bonito, tá? Não estou dizendo que o layout está ruim, ele só está um pouco complexo para a mídia da web. Bacana? Então, voltando para cá, deixa eu ligar novamente aqui a minha webcam, e é isso aí. Então, como eu falei, o projeto visual está bom, está muito bonito, tá? Como eu falei lá no começo do vídeo, é honroso que alguém queira fazer um portfólio totalmente customizado a partir do zero, tá? Isso é muito legal porque vai ficar diferente dos demais, né? Como eu falei, hoje em dia a gente vê muitos projetos muito parecidos aí nos LinkedIns da vida e por aí vai, tá bom? Então, não quero te desanimar, tá? Ó, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é muito pelo contrário. Eu não quero te desanimar. Eu quero que você pegue a sua ideia, que está muito boa, mas faça a adaptação para a web. Pense como vai ser, porque senão, sabe o que pode acontecer? A gente demora tanto tempo para desenvolver um projeto perfeito que a gente acaba desistindo. Então, uma outra saída seria: comece o projeto um pouco mais simples, com esse mesmo conceito de jogo antigo, de pixelamento e tudo mais, mas comece de uma forma mais simples, para que você possa produzir algo e colocar no ar. Depois você vai melhorando, tá? Por exemplo, eu colocaria esse projeto sem aquelas linhas nos cadernos, tá? Deixaria a página em branco. Depois, mais pra frente, que o seu projeto estiver no ar, aí você fala assim: pô, agora eu quero tentar colocar. Como que eu faço isso, né? Como que vai se comportar esse conteúdo numa tela um pouco maior e um pouco menor? Até é bom você pensar nessa simplificada primeiro, porque daí você já vai antever problemas, tá bom? Então você vai olhar: opa, peraí, numa tela grande esse texto se comporta de uma forma, numa tela um pouquinho menor se comporta de outra forma. Então tudo isso você já vai conseguir antever. E também essa questão de quando eu tenho mais conteúdo, quando eu tenho mais projetos, quando eu tiver mais certificados para mostrar. Bacana? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído, tá? Espero que você realmente tenha pensado nesses pontos que eu falei. E se você que está assistindo esse vídeo, que é uma pessoa mais experiente de front-end, você consegue observar algum outro problema de implementação que eu não tinha percebido, né? Que eu não percebi olhando esse projeto? Se sim, coloca nos comentários, tá? Porque assim, inclusive todo mundo que está assistindo esse vídeo, aprende junto. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos novos aqui no canal. Espero que você também os curta. Bacana? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!